Uhum. Ouvi, desliga esse ali, fazendo favor, é muito barulhento. Tem um monte de ventilador ligado. Tô melhorando, graças a Deus. Tomei um pouquinho de chuva ontem, pronto. Já. Vou começar já. É. Graça e paz, amados. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Cumprimento os amados que estão em casa também, os que vão assistir a live depois. É uma alegria enorme estarmos aqui novamente, né? Podendo mais uma vez estudarmos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Amém? Que esse Deus tremendo, maravilhoso, que sempre nos ensina algo. Essa lição de hoje fala a teologia de Elifaz. Aí tem uma pergunta, né? Se só os pecadores sofrem? Aí hoje temos nosso comentarista aqui, irmão Pedroso. Vai trabalhar com a tecnologia hoje. Vamos trabalhar diferente. Cumprimento a todos na paz do Senhor. A cada um que está aqui, você que está em casa, que vai nos acompanhar, que Deus abençoe grandemente. Amém. Eu desafio você a tomar um pouquinho do seu tempo para ouvir essa live. E depois, desafio a cada um que está acompanhando-nos aqui também. Leia o livro de Jó. Você vai entender das bênçãos de Deus e um homem que perseverou, e você vai entender também de algumas pessoas que queriam colocar para baixo, queriam desanimar ele na fé, colocando dúvida no coração dele, colocando ele à prova de algo que ele não tinha feito. Então, acompanhe conosco, coloque seu dedinho aí, curte, compartilha. Eu tomo a liberdade que a nossa professora querida aqui nos dá a direção para poder fazer isso, ela dá liberdade de que a gente possa estar falando disso. Então, esse ensinamento é algo maravilhoso para você. Cada um aqui vai sair com algo diferente, hoje eu creio. Amém. E você que vai acompanhar amanhã ou depois, você que no outro dia você vai estar acompanhando, perca um pouquinho do seu tempo. Você vai ver que ficou maravilhoso. Quão grande é Deus na sua vida. Amém. Mas você tem que dar lugar. Amém? Amém. Amém. Eu agradeço, irmão Pedroso. É isso mesmo. Faço minhas palavras do irmão Pedroso. Amém. Essa lição é importante também, assim como todas elas, né? E sempre reforçando aquilo que a gente sempre fala aqui, né, irmão Pedroso? Estudar nunca é demais. E se nós quisermos entender o porquê certas coisas acontecem, o porquê certas coisas aconteceram, nós precisamos estudar. E a melhor coisa para ser estudada é a palavra de Deus. Quando nós estudamos mesmo a palavra de Deus, quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, fica mais difícil, né? Alguém tentar nos enganar, nos passar para trás. E hoje essa lição também vai nos falar sobre isso um pouquinho. Amém? Vamos só estar fazendo uma oração então para iniciarmos. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, Deus. Juntos, aprendendo, Senhor amado, a Tua Palavra. Juntos, crescendo em graça, sabedoria e conhecimento. Pai, abre o nosso entendimento nessa noite. Capacita-nos, Senhor, a mim, irmão Pedroso, Senhor, aos nossos amados que estão aqui, aos amados que estão em casa, aos que vão assistir, Senhor amado. Nos dá o Teu entendimento, o Teu direcionamento dessa palavra. Ministra os nossos corações como tem ministrado em outras aulas, ó Pai. Fazemos isso, Senhor amado, para que Teu nome seja exaltado, para que Teu nome seja glorificado, ó Pai. Nos colocamos à Sua disposição, usa-nos como instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Para a honra e glória do Teu nome é que oramos, ó Pai. Amém. Amém. Antes de ler o nosso texto áureo aqui, eu só quero ler a leitura diária que está lá em Jó, capítulo 4, versículo de 1 a 4, que fala sobre a paciência de ouvir. Ele fala assim: então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Essa é uma pergunta. Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes.
está acusando, então, está falando, né, para Jó, que ele tinha tido palavras sábias, que ele tinha falado bem, que de repente se encontrava naquela situação, né? Então nós vamos entender o porquê ele está falando isso para Jó. Nosso comentarista aqui vai discorrer um pouquinho a respeito do assunto hoje. Amém? O nosso texto áureo, então, encontra-se no livro de Jó, capítulo 4, versículo de 7 a 8. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E aonde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Isso é novamente ele faz falando para Jó. A nossa verdade prática, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Amém? E a nossa leitura bíblica em classe? Está lá no livro de Jó, capítulo 4. Aí nós já vimos aqui do 1 ao 4, né? Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. Agora Jó 15, de 1 a 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras de que nada servem, e com razões que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor, e diminuis os rogos diante de Deus. Jó 22. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as suas iniquidades? Olha só, o tempo todo, né, irmão Pedroso, acusando Jó, dizendo que Jó estava pecando, que tinha algum pecado escondido, né? Querendo que Jó confessasse algo que ele não havia feito, né? E, tomando gancho aqui, a palavra que fala que Deus permitiu que Satanás viesse trazer todo esse sofrimento a Jó, para ser testado. Mas só tem uma coisa, se formos observar Elifaz e os outros dois, a sensação que dá é que eles também foram usados por Satanás. Preste atenção, porque ele só veio para acusar. Deus falou para Satanás que confiava na fé de Jó. Já que veio todas essas doenças, todas essas enfermidades, a destruição da família, e Jó não blasfemou, o que Satanás fez? Ousar. Cuidado com os falsos amigos. Usou pessoas que diziam ser amigo de Jó. Vou lá me condoer com ele, e vieram os 3 amigos ali. Ficaram 7 dias. Glória a Deus que esses 7 dias ficaram calados. Mas o dia que abriram a boca foram para acusar. Aqui eu vejo a falta de discernimento. A falta do conhecimento da verdade que eles pregavam naquela época. Porque esses homens só vieram acusar e falar: olha, você pecou, você errou, você fez alguma coisa para que isso acontecesse. Mas nem sempre é porque algo a gente fez. Muitas vezes Deus coloca uma prova para você, para que você saia fortalecido, você compreenda o tamanho do poder. Então, talvez vai usar até um parentesco para te jogar contra e falar: ei,
será que isso que você está fazendo, você não provocou uma situação para que isso vier a acontecer? Não sei. O meu ponto de vista é que, de repente, ali naquele momento, o canal que Satanás usou foi aqueles 3 homens para fazer mais acusações. Que eles não vieram para trazer uma palavra de bênção. Eles não falaram. O que eles trouxeram foram, né, Ricardo, Vivian, cada um que está aqui, eles trouxeram por palavras de acusações. Só. Não veio trazer conforto. Eu vou levar conforto para o meu amigo. Levou conforto, então os 7 dias ficaram calados. A partir do momento que abriu a boca, foi para trazer destruição, a condenação. Então, não sei, a palavra já é mais do que explícita aqui. Meu coração vê que eles foram usados de alguma maneira também para ser uma fonte para ver se Jó negava a Deus. Verdade. E um dos objetivos dessa lição, dentro disso que o irmão Pedroso colocou, é justamente destacar o pensamento teológico de Elifaz, né? Sim. Porque ele faz uma defesa muito acirrada da religião tradicional, segundo a visão que eles tinham. Sim. Né? Porque no contexto da época, né, irmão Pedroso, eles não entendiam que um cristão, um servo fiel, na verdade não tinha esse termo cristão, porque Cristo não tinha vindo ainda, mas um servo fiel, temente a Deus, na concepção deles não poderia sofrer nenhum tipo de punição, nenhum tipo de provação. Né? Então, realmente, eu entendo como o senhor colocou aqui. O inimigo usou a vida desses amigos dele para afrontar ainda mais. Né? Ele já estava numa situação bastante crítica, né? Havia perdido tudo, estava numa situação desesperadora. Imagina um homem que até então era influente, era sábio, que ministrava para multidões e de repente se encontrar nesse estágio, né? E sabendo que era inocente. Né? Então, nessa lição, nós vamos ver que ainda existem pessoas que pensam que todas as adversidades são consequências de pecado. Infelizmente, não tem pessoas que pensam assim. Além das percas, Jó teve que enfrentar o mau discernimento dos seus amigos. Então, a maldade ainda, né? Dos seus amigos. Isso é bastante complicado. Então, nós vamos ver nessa lição um pouquinho de como Deus vê isso aí. Eu vou estar lendo os pontos, daí o irmão Pedroso vai estar comentando para nós. Bem? Na nossa introdução, então, ele fala o seguinte. Nessa lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Neste sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por não passam por reveses. Nossa. Mas ele, Jó, contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Ortodoxia era um costume religioso de guardar aquilo que aprendeu e não mudar em hipótese alguma. Eu aprendi assim e não vou mudar. Então, os ortodoxos, aqui a gente fala, né? Os judeus ortodoxos são aqueles judeus conservadores. Eu aprendi assim e assim vai ser, e sempre vai ser assim e ninguém vai mudar. Então, essa é a ortodoxia. E Elifaz tinha essa visão, que ele aprendeu que só sofria quem pecava. Quem não tinha pecado não sofria. E ele não mudava a concepção e ficou bravo porque Jó trouxe uma outra visão. O irmão Pedroso pode comentar esse meditado. Tá vendo? Aí você pode descer aqui, se você quiser. Aqui, ó. Ponto 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. O que é retributiva? É a lei da semeadura. O que você plantar, você colhe, né? Primeiro tópico, a lei da semeadura e da colheita.
Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ou seja, ficou 7 dias lá só sentadinho lá com Jó, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contrariado. Você quer ler desse? Você quer comentar isso aqui já? Vou ler o ponto 2 também, então. O homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, isso ele faz falando, tá? Eu imagino que ele deve dizer assim, não. Segundo que eu tenho visto, né? Os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo, ou seja, colhem, né? Está lá em Jó 4:8. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra este princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmos 1:6. O Novo Testamento também atesta este princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. 1 Pedro 3:2. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo é porque havia algum pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral do seu pecado. Não tinha outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem que Deus é quem pode ver todo lado da questão. Novamente a acusação. Acusar, você fez, você... E o complicado é a certeza que a pessoa colocou no coração dela, que Elifaz colocou, que Jó tinha pecado. Ele conhecia os atos de Jó, literalmente, para chegar a tantas acusações, apontar. Porque para apontar ele tem que ter um conhecimento não baseado apenas aquele dogma que ele vivia, né? Porque aquilo ali era, vamos dizer assim, a ortodoxia ou um dogma, a pessoa está com aquilo ali, é assim que tem que ser. Porque eu aprendi, eu vi isso, que se você fez, você está errado. Não. Ele simplesmente não procurou conhecer mais do amigo, a atitude do amigo. Porque ele era um amigo, mas aquele amigo que não era próximo, porque se ele fosse próximo, ele saberia. Ele estava distante, porque se ele estivesse próximo, ele viria as atitudes de Jó para com todos e com seus filhos, que cada vez que seus filhos faziam uma festa, Jó sacrificava, né? Verdade. Pedindo a Deus proteção, perdão pelos seus filhos e tudo que tinham feito, que houvessem feito. Então, às vezes, queridos, é fácil para mim chegar aqui, eu colocar algo no meu coração que eu apontar. A Cláudia fez isso. E eu afirmar com todos os meus pontos de vista e até colocar para alguém. De repente eu trago que alguém venha me acompanhar nessa ideia e ajudar a criticá-la. O irmão Paulo, ou Ricardo, ou Márcia, Crisa, cada um que está aqui. Ezequiel, a irmã Sônia, Edna, enfim. Eu posso levantar e achar que o meu ponto de vista está certo. Mas eu não conheço na realidade o dia a dia, a vida, o praticar daquela pessoa. Então, aqui vem, mas se você fez é porque a lei é retributiva, a partir do momento que você está devendo para que isso tenha acontecido. E duro é defender isso com todas as garras e falar, não, eu tenho certeza. Mas a vontade é de Deus. Aqui fala, né, que
no Novo Testamento, atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Mas os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas os olhos do Senhor, a Bíblia não fala, ele não vai deixar de sofrer. Verdade. É ele não vai verdade. deixar. Você vai ter dificuldade. Você vai passar por lutas. E essa luta requer de você perseverança. Essa luta requer de você uma continuidade, por mais que seja difícil, que esteja doendo. Deus está contigo. Eu acredito no meu filho, mas meu filho não está acreditando nele. Verdade. Mas ao contrário, Jó sim acreditava. Só que chegou alguém mais uma vez para dizer: você, o teu passadinho não é muito bom não, para que você chegou a esse ponto, né? Então, nem sempre o grande amigo está ali para te dizer: ó, eu estou aqui para precisar e ó, vamos chorar junto, vamos orar junto. Não falaram, né? Nenhum dos três, né? Vamos orar, vamos chegar para Deus, vamos pedir para Deus que dar uma direção para nós aqui, para nós tentarmos sair dessa situação. Verdade. E ele também faz um julgamento precipitado por algumas razões. Uma delas é porque as pessoas daquela época não sabiam que Deus também podia provar a fé e a obediência de um servo fiel. Eles não tinham esse discernimento. Eles tinham essa visão que o irmão Poderoso colocou ali. Eles tinham aquela visão fechada. Tô certo, só quem é pecador que está sofrendo, né? E as pessoas também não tinham a plenitude do Espírito Santo, né? E não tinham discernimento para saber que as adversidades eram consequências de pecados ou provas vindas de Deus. Elas eram extremamente moralistas e nada espirituais. Dessa forma, qualquer coisa que acontecesse era visto como juízo de Deus por causa do pecado. Um exemplo bem prático disso é aquela novela Jesus, Anás e Caifás. Eles são bem moralistas. Na frente eles são os perfeitos. Acusam, apontam, mas são dois mentirosos. E a Bíblia fala que eles eram assim. Sim. A própria Bíblia. Né? Então ali tem um exemplo bem prático que dá para a gente ter uma visão melhor do que essa questão dessa lição aqui, né? E eu acho que o que mais dói para Jó ali é justamente ele saber que ele era inocente e que de repente ele tinha esses três aí como amigos mesmo, né? Igual o meu Poderoso falou, nenhum deles chegou e falou assim: vem cá, vamos orar com você, ou então estamos aqui para chorar com você, né? Eles foram infelizes, né, nessa acusação. E Deus só é o que pode ver todos os lados da questão. Então só Deus pode apontar mesmo e falar: você... Uma coisa que o meu Poderoso falou aqui que eu achei interessante é: Deus sabe dos nossos limites, né, irmão Pedroso? E o bom de quando a gente tem o discernimento, se é aprovação de Deus, se for aprovação de Deus, Ele nos dá o escape e o melhor, Ele nos aprova. Então vamos permanecer firmes mesmo diante das acusações e das dificuldades, porque o tempo é o melhor remédio para mostrar quem somos, qual é o caráter, qual é o nosso caráter, né, e qual é a nossa essência. Amém? Porque quando você vai para um concurso, primeiro você faz as provas, para depois você ser aprovado. Verdade. As suas notas vão falar o quanto você foi eficiente naquela prova, naquele teste. Verdade. Deus não vai ser diferente. Provavelmente você tenha que passar por uma prova. E as tuas notas de fé perante Deus, de persistência, é o que vai mostrar o tamanho. Amém. Do que você tirou no final. Amém. Glória a Deus. Ponto 3, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz, ou seja, ele vai contra, né? Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e uma punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava-se de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava ao caso de Jó.
O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a queixar-se de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Tremendo, né? Você tem a certeza de que você está no caminho certo, você não errou, mas você está passando pela prova. Não importa se as pessoas vêm te condenar. O importante é que você tenha que abrir um canal de conversa com Deus. Amém. Amém. Faça a direta ponte entre você e Deus, porque não deixa a outra pessoa vir fazer uma ponte, mas uma ponte de acusação. Verdade. Para tirar você do foco, da direção que está ali, que é onde Deus vai te dar a resposta. Uhum. É um sofrimento imenso. E a conversa do amigo, a acusação do amigo, o transtorna mais ainda, porque quem já está sofrendo, se eu começar a acusar, vai ser muito mais dor. É verdade. Mas ao mesmo tempo, ele ainda tinha um alento, porque ele confiava em Deus. Portanto, eu digo assim, não se desespere. Sempre vai ter aquele canal, aquele momento de você estar em sintonia e você conversar com Deus diretamente. E é interessante que, assim, em nenhum momento, né, Jó acusa Deus de nada, Jó não blasfema contra Deus, ele fica confuso, lógico, é normal, imagina. Ele diz, até ele chega a falar que se a mágoa dele pesasse realmente uma balança, com a sua miséria e a sua miséria injusta, a mágoa dele ia ser mais pesada do que o sofrimento, do que o que ele estava passando. Ele sabia que não merecia toda aquela miséria. Só que Jó era sincero, que o irmão Poderoso falou, ele tinha um relacionamento com Deus. E ele sabia que não estava mais aguentando o peso daquela situação. Ele falava assim, eu não sou pedra, pedra é resistente, eu não sou um pedaço de ferro, ferro é resistente. Eu sou de carne e osso, e as minhas forças físicas estão se indo. Ele fala que a dor que ele sentia era porque ele sabia que era o Todo-Poderoso que estava permitindo aquela aprovação. Então ele não se queixa de Deus, mas ele se queixa para Deus. É diferente, né? Ele apenas diz que Deus é que estava agindo naquela situação. Só que mesmo assim ele não esconde de Deus que ele está cansado, que ele não entende aquela situação. E aí ele se queixa dos seus amigos, até tem uma palavra que chama aqui, aleivosamente, é no sentido de traição, de zombaria, não é zombaria, é traição de... Quando você faz maldade, maldosamente, quer dizer, os seus amigos tratam maldosamente ele, não tem compaixão dele. Ele não merece, eles são ruins, né, são... Tem uma outra palavra, fugiu a palavra agora, gente? Meu Deus. Eu não consigo me lembrar agora. Mas além de maldosamente, tem uma outra palavra. Não, tipo leviano, seria mais ou menos... meio ironicamente. Isso, meio que ironicamente. Tipo, você não é o bonzão, você não é o santinho, né? Mais ou menos isso. Então é isso que Jó se queixa. Poxa vida, vocês me conhecem. E não vê que eu não sou, né? Pecador, não sou merecedor disso, né? Mas aquilo que o Poderoso colocou, eu acho muito feliz sua colocação ali, que ele sabia que ele tinha um Deus, né? E que ele podia contar para esse Deus o que ele estava passando. E que ele sabia que esse Deus ia ajudá-lo a sair dessa situação. Amém? Ponto 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Até eu ia te comentar com você, Ricardo, que essa lição tinha a ver com o teu trabalho, né? Na questão de cultura, porque aqui entra a questão cultural, né? Porque tem a cultura de que só sofria quem pecava.
Caso contrário, então entra toda a questão. Aí tem a ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, lá em Jó 15, de 1 a 35, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Dogmas são pontos de vista do homem em relação à palavra de Deus, em relação aos ensinamentos. Isso são os dogmas, tá? Por exemplo, a mulher não pode cortar o cabelo, porque tem que usar, porque o cabelo da mulher é o véu. Isso é um dogma, é uma ideologia criada pela igreja relacionada a um texto bíblico, tá? Então, dogma é o ponto de vista do homem em relação às escrituras, tá? Aí ele fala, e tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus, quer dizer, você não está nem clamando mais a Deus, porque não adianta você clamar, não vale a pena. Em outras palavras, ele quis dizer isso, né? Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Neste aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Isso me fez lembrar de Jesus quando veio para cá, né? Por que os sacerdotes criticavam tanto? Porque ele mexeu, né? Com aquela ortodoxia engessada que existia. Exatamente. De que é assim, 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 acabou. E Jesus, peraí, como que ele me perdoa uma adúltera? Como que ele não deixa uma adúltera ser apedrejada? Né? Ele quebrou paradigmas, né? E aí ele desconstruiu aquela ideia que se tinha do falso cristianismo, falsa religião, né? Exatamente. Então aí, Deus usou Jó para mostrar para aqueles homens uma verdadeira religião, uma verdadeira fé, um verdadeiro conhecimento, que aqueles homens até então só tinham palavras ao vento, coisas que eles pregavam, mas que nem eles viviam. Eles não sabiam o que era a forma certa de chegar aos pés do Senhor. E Deus veio mostrar ali, através de Jó, para eles, como é que ele trabalha, a forma dele agir. Verdade. Independente de um sofrimento ou no momento de alegria, Deus está ali presente e está acompanhando cada passo que nós damos. Amém. Verdade. E aí também, no ponto 2, é uma ameaça à tradição religiosa. Olha só, a tradição. Quer dizer, não pode quebrar a tradição, né? A partir do versículo 7 do capítulo 15, obrigada, Ricardo, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que tendes que não haja em nós? Também há entre nós escarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele faz, ainda que fosse um homem sábio, já não era mais sábio que nenhum, sabe, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Quer dizer, eles estavam dizendo que, já você sabe, mas a gente tem outras pessoas aqui que são mais sábias que você. Você quer saber mais do que a gente? Né? Sim. Okay. Não, também. Ponto 3. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim. E isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético, e consequentemente transforma Jó em um sacrilégio. Ou seja, Jó não está blasfemando contra Deus. Ele está tão somente colocando de forma poética, expressando a sua dor. Neste texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Está lá em Jó 16, 18 e 17, 2.
O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. 1 João 5 e 7. Tremendo, né? Ele faz, então, deixa claro, né, que Jó tinha sido um ensinador entre o povo. Ele faz questão de frisar, Jó, você não ensinava muitas vezes, mas agora você deve ter plantado alguma, deve ter feito algum pecado oculto aí que você não quer confessar. Vai, confessa logo, Jó. Só faltou falar isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, ele, nesse confronto que ele tem aqui, ele só quer fazer de Jó algo que não tinha possibilidade de acontecer, né? De trazer um pecado à tona que ele não tinha. Forçar a pessoa a confessar algo que ela não fez. Parece ditadura. Exatamente. É uma ditadura teológica do momento, né? Que eles viviam. Essa era a verdade. Então, um argumento que ele usou que não tinha fundamento. Mas, na verdade, ali a Bíblia é tão maravilhosa que ali ela já fez um prenúncio de quem? Jesus Cristo. O advogado fiel. Amém. Glória a Deus. É verdade. Tem um subsídio bíblico teológico aqui, eu acho interessante, eu vou comentar com vocês aqui. Jó também afirmava possuir uma sabedoria igual ou a superior dos seus amigos. Ele faz sarcasticamente pergunta acerca da base de sua afirmação. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Jó havia admitido que a sabedoria vinha com a idade. Ironicamente, ele faz pergunta se Jó se considerava um ser especial, alguém que ouviu o secreto conselho de Deus no princípio dos tempos. Ele também pergunta: a ti somente limitastes a sabedoria? A sabedoria aqui referida é a sabedoria divina. Será que Jó, como membro do conselho celestial, tinha acesso ao conhecimento dos mistérios de Deus? Ele responde a pergunta que ele mesmo levantou, concluindo que Jó, na verdade, não é mais sábio do que eles. Que sabes tu que nós não saibamos? Na verdade, existe alguém no meio deles, seria o próprio Elifaz, que tem a idade para ser pai de Jó. Se existe uma relação entre idade e sabedoria, então existe alguém muito mais sábio do que Jó. Elifaz também afirmou em seu primeiro discurso ter recebido sabedoria por meio de revelação divina. Quer dizer, já não tinham mais o que fazer, não tinha mais como acusar Jó. Aí foi até questionar, você está achando que você é o primeiro, você é o mais velho? Porque Jó dizia que a sabedoria vem com a idade. E eu acredito que seja isso mesmo. Quanto mais você vive, mais você aprende, mais você estuda e mais sabedoria você tem, né? E aí eles ficavam irados com isso. Eles não queriam admitir um conhecimento maior do que o deles dentro daquilo que Jó estava vivendo. Dentro de algo que era uma prova de Deus, né? E aí ele vem, vai acusar, vai falar quem é você, ou o que você tem feito. Você não ensinou tanta gente? E você não aprendeu através disso aí? Que se você está sofrendo é porque você fez algo tão grave? Será que nos teus próprios ensinamentos você não ensinou algo errado e agora está pagando por isso? Meu Deus, é forte, hein? Então. E, na verdade, Jó foi o primeiro homem na antiguidade a ser mencionado na Bíblia que descobre que Deus também ensinava a diversidade, aliás, enviava a diversidade sobre os servos que eram fiéis. Ele foi o primeiro homem no Antigo Testamento a ser mencionado que teve esse conhecimento, né? E Jó fazia o quê? Ele tentava explicar aos seus amigos que não havia cometido pecado grave para receber tal punição. Jó dizia que seus amigos deviam ter compaixão dele, porque ele não havia cometido nenhum pecado. E nem tinha prazer no pecado, igual uma pessoa colocou. Os próprios filhos acabavam de festejar, ele ia lá e oferecia sacrifícios, com medo que os filhos pudessem ter pecado, para que não recaísse sobre os filhos alguma maldição, alguma punição, ele já oferecia, né? Agora, seus amigos não aceitavam as palavras de Jó,
porque achavam que a postura contrariava as tradições dos anciões e a doutrina cega da retribuição. E hoje em dia não é diferente, não. Quantas vezes a gente vê servos de Deus que estão pagando um preço em oração por a vida de alguém, por alguma obra, por alguma coisa, e Deus permitir que passem por provações e as pessoas apontam o dedo e falam, ih, tem pecado. Ah, só pode ser pecado, imagina. Como que ia chegar nesse ponto e ficar desse jeito? Ah, alguma coisa tem. Às vezes não fala na frente, né? Mas fala por trás. Só que é importante ressaltar isso que o irmão Pedroso falou. Nós temos um advogado que é fiel. Esse advogado não falha. Não falha. Então, os momentos atuais, na vida que nós vivemos hoje, no presente momento, nada é diferente. Provas você tem, por mais que você tenha o discernimento do Espírito Santo, que ele esteja contigo, que ele te acompanhe a partir do Novo Testamento. Provas você tem, você vai passar por isso e você vai passar por acusações da mesma maneira. Infelizmente. Então, não pense que aqui só porque hoje você tem um discernimento do Espírito Santo, o Espírito Santo está contigo, a partir do momento que você busca cada vez mais, que você vai estar livre das provas. Junto com a bênção, a prova vem. Então, mas lembre-se de uma coisa, você vai passar por isso para que você saia reforçado lá na frente. Amém. Glória a Deus. Amém. E ainda que os amigos de Jó não acreditassem nele, né, ele tinha uma testemunha nos céus. Que sabia que ele não tinha culpa. Ponto 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. O que são quimeras? Quimeras são algumas combinações heterogêneas, ou seja, que não se misturam, de alguns elementos diversos, ou seja, as picuinhas, as invenções do ser humano, as ideologias loucas que o ser humano cria. Deus não se importa com isso. Tá? Então, esse quimera seria isso. E em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. A grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina, em contraste com a finitude humana. Para ele o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande, não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente os pecados do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Não adianta Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Mais uma vez, a certeza de algo que a pessoa não fez. Um boato de que a pessoa fez algo e acreditar naquilo. Então, às vezes era preciso, se ele repensasse um pouquinho as atitudes da forma que ele estava acusando Jó, tudo seria diferente. Mas se fosse diferente, nós não teríamos uma lição hoje. Verdade. Então, tudo isso é para que a gente venha compreender e tenha um reforço na fé, uma perseverança maior, um crer mais puro, um confiar mais tá ali lutando, guerreando para vencer. E Jó traz bem essa lição mesmo, né? Porque ele aguenta, ele não briga, e ainda no final ele vai orar ainda por esses que o acusaram, né? Sim. Isso sim é uma lição para nós mesmos, né? Ponto 2. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta,
Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que sua alma quiser fazer, isso fará. Então Jó diz que o que está no pensamento de Deus, ninguém pode impedir de fazer. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Amém? Aí eu quero voltar um pouquinho aqui, se a Ana Cláudia permite. Estamos praticamente nesse mesmo ponto, né? Que onde ele fala assim: porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente será proveitoso. Antes a ele mesmo. Ser prudente só é proveitoso para mim. Para Deus não, para o resto não agrada. O que é que Deus faz? Criou o homem para o adorar. O homem que eu estou dirigindo aqui é no sentido figurado, o homem e mulher. Mas como a palavra fala, o homem, e aqui está dizendo o homem, mas entendam-se que é o homem e a mulher. Se não é do agrado de Deus, então por que ele o criou? Não era para adorar ele? Sim. Aí vem de novo: ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Tem lucro, sim. E principalmente nós, porque a partir do momento que nós adoramos a Deus, é o que nós fazemos, agrada a Ele. E o agradar a Ele, a abundância vem na sua vida de bênção. Eu não estou falando prosperidade financeira, porque isso acrescenta, mas eu falo a abundância de bênçãos espirituais na sua vida. É reforço espiritual. Ele tem prazer, sim, mas ele faz estar aqui. Não tem prazer, Deus não tem prazer em que o justo seja justo. Só é proveitoso para mim? É só para mim. Para você, é só para você. Não tem proveito para ninguém mais. Essa é a teologia de ele faz. Ou irmã Cláudia, para ela só tem proveito dos estudos que ela está passando aqui, o ensinamento que ela tem só para ela. Nós não tiramos nada daqui, nenhuma lição. Mas aqui tem algo diferente, porque Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus tem a maior alegria. Deus está sorrindo de lá, com os braços abertos, em ver cada um de nós aqui tentando aprender um pouquinho mais, buscando. Só vamos aprender através das bênçãos dele, sozinho não conseguimos. Mas então nós estamos aqui buscando. E ela ensinando. Para que alguém aprenda, tem que ter alguém que ensine. Então, tem prazer Deus, sim, no justo e em tudo que ele faz. Verdade. Amém? Amém. E já deixa claro, né, no capítulo 23, que ele sabia que Deus estava lhe provando. Mas Jó também reconhece a transcendência de Deus. O que é a transcendência? A gente sabe que ele é soberano, que ele está acima de todas as coisas, mas que ao mesmo tempo ele se faz tão humano que ele caminha ao nosso lado, que ele está conosco. Jó sabia que Deus estava tão perto que conhecia o seu caminho. E Jó fala que andava nas suas pisadas. Olha que lindo. Então, quer dizer, Deus andava à frente, Jó já ia atrás de Deus, protegido, caminhando, porque quando nós caminhamos os passos de Jesus, os passos de Deus, nós não nos desviamos do caminho. E Jó sabia disso. Ele sabia que tinha um propósito. Olha a sabedoria que Jó obteve com isso. Não tinha Espírito Santo para dar discernimento na época. Um homem justo e reto, temente ao Senhor, passa por uma aprovação e no final da aprovação ele entende que era o próprio Deus o provando para ser aprovado. Que homem maravilhoso, que exemplo de ser humano, né, irmão Pedroso? E é bem isso que o irmão Pedroso colocou aqui. Que prazer há em ser justo? Há o maior prazer.
Porque quando eu sou justa, somos justos, os que estão à nossa volta são justificados também. Se somos justificados com Cristo, nos tornamos melhores a cada dia. Se nos tornamos melhores a cada dia, quem está à nossa volta também se torna melhor. E isso é contagiante. E se isso for contagiando, vai chegar um ponto que o mundo vai ser melhor também. E era esse entendimento que Jó teve, né? Diante das provações. Mas os seus amigos não queriam ver dessa maneira. Bem? E para concluirmos, então, nós estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus. E isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defende sua integridade e comunhão diante de Deus. Hoje, né, com a plenitude do Espírito Santo, nós podemos entender que as adversidades tanto podem ser consequência do pecado, como uma prova vindo da parte do próprio Deus. E Jó teve que defender isso a unhas e dentes, né? Ele teve que defender e provar que ele não era pecador, que ele não tinha pecado oculto. E às vezes, amados, pode acontecer isso na vida de vocês. De qualquer um de nós aqui pode acontecer. Sim. De pessoas chegar e acusar de você estar em pecado porque está passando por alguma dificuldade, alguma luta. Mas se o coração de vocês estiver em Deus, se vocês estiverem cientes de que vocês não devem, se nós estivermos cientes, né, de que não devemos, com o tempo vai ser provado que as pessoas estavam erradas e que nós realmente não estávamos devendo. E era apenas uma prova. Sim. Porque, como diz o irmão Pedroso, depois da prova vem a aprovação. Vem a aprovação. Aí você é aprovado. E não tem vitória sem luta. Não tem. Às vezes sofremos consequências pelas nossas escolhas. Isso. Peso disso. Aham. Pagamos o preço, sim, por consequência de algumas escolhas que fazemos. Verdade. Mas isso não quer dizer que não venhamos ser provados por Deus, mas que nós vamos vencer. A atitude que a gente toma, no final, ela tem uma relação a uma consequência do que vai acontecer. Decisões que você toma têm um preço. Mas isso não quer dizer que você está... Não, você está revestido com o poder do Espírito Santo. E como saber se estamos passando por prova ou se é consequência de pecado? Intimidade com Deus. Se tivermos um relacionamento com Deus, se tivermos intimidade com o Senhor, o Espírito Santo nos fala, nos mostra. Eu vi essa semana, semana passada, aquele Minuto com Deus, e daquele filme, ele fez uma alusão ao filme Dançando na Chuva. Quem é mais jovem, assim como nós, vai lembrar do filme, né? Ele fala, como assim? É porque ele estava feliz dançando na chuva, não é uma coisa normal. Mas quando nós temos, o que isso tem a ver com a lição? É que quando nós temos a paz de Cristo sobre a nossa vida, quando nós temos uma intimidade com o Senhor, um relacionamento a ponto de sabermos que aquela prova pela qual nós estamos passando, uma permissão de Deus para sermos aprimorados, não existe nenhuma luta que vai tirar o nosso sorriso. Em plena segunda-feira de manhã, a gente chega sorrindo, brincando e incomodando aqueles que não são felizes. Exatamente. Então, esse é um dos sinais de que é uma prova e não uma consequência de pecado. A paz no nosso interior. Porque quando é consequência de um pecado, não temos paz. Ficamos apreensivos, ficamos desgostosos, mas quando é uma aprovação, o Senhor nos dá a aprovação, mas nos dá o escape. Sim, e Ele não nos dá a prova maior do que aquela que nós podemos carregar. Então, a grande lição de Jó para nós é essa: confiança. Confiança. E
eu li um pensamento que eu achei tão lindo. Fala assim: não existe vento favorável para aquela pessoa que não sabe para onde vai. Verdade. Então, Jó tinha uma direção, ele sabia para onde estava indo, que era Deus. E ele confiou e buscou o tempo todo. Então vamos fazer a mesma escolha, vamos fazer a nossa direção, o vento vai soprar a nosso favor. Tá? Vamos buscar Deus, estar na direção de Deus e Ele vai estar o vento a nosso favor. Então nós teremos o vento soprando ao nosso lado. Porque quando a pessoa não sabe, todo lado ela vai ser jogada como diz uma folha ao vento. Né? Cai aqui, cai ali. Aí, ó. Então, exatamente. Não vai. Então, eu achei interessante esse pensamento. Gostei dele. Falei, então, e eu acho que é por aí. Porque já sabia, tinha direção. E cada um que está buscando aqui tem a direção para onde ele quer ir. Amém. Amém? Amém. E vamos ler a palavra, gente. Vamos aproveitar esse livro para nós estudarmos um pouco mais a fundo o livro de Jó. Não simplesmente ler por ler. Pega o dicionário, vê as palavras que não entendeu, pega o significado. Isso é muito importante para nós entendermos. Esse final de semana uma amiga minha mandou um link de um curso de hebraico. E muito interessante, porque daí eu fui ver algumas palavrinhas, a palavra Yahvé, né? Qual é a origem da palavra Yahvé, como que ela é constituída, e agora a próxima lição é o alfabeto. Qual é a vantagem de você conhecer um pouco a mais, saber a origem das palavras? É o significado daquela palavra. Quando você entende o significado, você entende melhor o conjunto daquele texto. Faz, né, Ricardo? Ricardo está na faculdade agora, tá vendo, né? Faz toda a diferença. Então, amados, leiam, estudem a palavra de Deus. Peguem especificamente esse mês, esse trimestre aqui, o livro de Jó. Lê, relê, estuda. Busca pesquisa na internet, tem vários sites. Eu estava vendo na internet. Tá vendo na internet? Pastor explicar a vida de Jó. Então, é muito interessante. Aquele Youssef Akiva, assista a ministração dele sobre a vida de Jó. Gente, é incrível os detalhes que ele traz sobre a história de Jó. É maravilhoso. Quero agradecer ao irmão Pedroso. Amém. Ter se disposto aqui a nos ajudar. Sempre que a gente pede, ele está disposto a nos Eu ajudar. agradeço a oportunidade. E você que está aí do outro lado, tem dúvida? Pergunte, Isso. comente, faça um comentário se está bom, se você quer que algo seja diferente, Exato. você acha que tem que mudar, O que precisa ser mudado? o que precisa mudar, faça o seu comentário, deixa as dúvidas, faça as suas perguntas. Ó, vamos extrair a mestra aqui, tá? Faço primeiro assim, para sair bastante, tá? Tem muitas Amém. respostas. Deus Amém. abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.